Vamos mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus e agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecendo aos mentores do céu, agradecendo aos companheiros que participam dessa jornada e, mais uma vez, que os mentores espirituais estejam conosco nesse estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Alexandre, pela prece de abertura. Obrigado a todos pela presença em mais esse estudo do tema mediúnico, né, que a gente faz no Centro Espírita Luz e Caridade de Tubi, às quartas-feiras, às 18 horas, sempre, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, né, que é um livro de autoria do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje, quem vai apresentar a nossa professora mestra Tatiana, que vai falar sobre o capítulo 18, sexo e corpo espiritual, né? Sexo e o perispírito. Então, tá com você, Tatiana. Ah, João, meu amigo. Mestra não, viu? Para quem vai assistir, ou quem já sei, para nós que estamos assistindo. A mestra passou bem longe. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Tá certinho, João? Tá ótimo. Tá. Então, meus amigos, esse é um tema que, como pode surgir aí durante a nossa apresentação alguns questionamentos, então, antes de iniciar, eu trouxe frase, lógico, do Kardec, né, do livro A Gênese, que diz o seguinte, lá no capítulo 4, falando sobre a importância da ciência, que a religião que se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Então, vamos guardar bem isso que Kardec nos traz, porque vai fazer todo sentido durante o nosso bate-papo. E somente as religiões estacionárias, elas podem temer com as descobertas da ciência, tá? Então, isso daqui vai ser bastante importante no nosso bate-papo, na tentativa da nossa compreensão de hoje. E também eu trouxe o livro pelo Espírito de Emmanuel, Vida e Sexo, também psicografado pelo nosso Chico. Essa edição que eu já tenho em mãos é a 27ª, tá? E lá no capítulo 21, que ele fala sobre homossexualidade, ele começa o texto, quando foi psicografado, ele começa assim: a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade. E ele vai falar sobre o tema. Porém, olha só a nota que já tem aqui, que por conta da própria ciência, tá? Daí eles já fizeram uma nota no livro. Atualmente, entende-se que há clara distinção científica, tá? Clara distinção científica entre os dois conceitos. Homossexualidade caracteriza-se pela atração afetiva e sexual por alguém do mesmo gênero. Tudo bem? Tratando-se, portanto, de uma orientação sexual. Já a transexualidade é caracterizada pela distinção entre a identidade de gênero psíquica, tá? Aquilo que o indivíduo, que isso quer dizer, aquilo que o indivíduo acredita ser, é incompatível com o seu sexo biológico. Então, gente, isso daqui vai ser bastante importante, por isso que eu trouxe já e para antes da gente adentrar, porque vocês vão ver que vai ser necessário essa compreensão nos dias atuais para a gente conseguir compreender melhor o texto. Aqui eu vou ter que minimizar. Daí, gente, eu não consigo ver vocês. Se alguém quiser falar, fazer alguma
intervenção, é só abrir o microfone, tá bom? Que eu não vejo vocês. Então, o primeiro subtítulo aí do nosso capítulo é hermafroditismo e unissexualidade. Isso daqui foi um resumo que eu fiz totalmente baseado no capítulo do André Luiz, tá? Então, ele fala o seguinte, bom, primeiro vamos tentar entender o que é hermafroditismo, né? Hermafroditismo vamos dizer assim, vem lá da mitologia grega esse nome, né, que é Hermes, associado a Afrodite. Então, esse termo aí vem lá, faz parte da mitologia grega, né, que Hermes mais Afrodite seria o sexo feminino unido ao sexo masculino num corpo só, né? E a unissexualidade, o próprio nome já diz, ou você faz parte do sexo masculino ou do sexo feminino, né? Que é o binário. Então, o instinto sexual, né? O que o André Luiz fala? Ele apresenta uma longa trajetória evolutiva, né? O instinto, a mônada, né? E o instinto. Nas plantas, ele permaneceu, a mônada lá, o princípio inteligente, ele permaneceu por milênios no hermafroditismo, tá? Gente, as plantas, as que têm flores, geralmente são hermafroditas, tá? E que ele cita lá no termo o nome de fanerógamos, tá? São as mais, vamos dizer assim, essas plantas, nessas fanerógamos, elas são as mais evoluídas. Por quê? Porque ela não, embora seja hermafrodita, ela não necessita da água para que haja a fecundação entre elas, tá? As plantas criptogâmicas são mais primitivas, embora elas, as plantas criptogâmicas, elas tenham também, além do hermafroditismo, tá? Elas também começam a ensaiar a reprodução sexuada, que é semelhante aos gametas dos animais. Então, elas produzem, né, os gametas masculinos e os femininos, que daí tem o nome que o André Luiz nos trouxe, os anterozoides masculinos, e o osfera, que é o gameta feminino. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, as criptogâmicas, elas também, gente, isso daí eu fui ver em aula de biologia, porque foge muito, muito, muito do nosso dia a dia, né? Faz muitos anos que eu não estudo biologia. Então, o que eu quero falar para vocês? Que as plantas criptogâmicas, elas também têm reprodução sexuada, mas na sua maior parte são assexuadas, tá? Elas são hermafroditas. Umas ou outras é que tem essa reprodução sexuada, tá bem? Por quê? Porque ela é uma das plantas mais primitivas que tem. E elas não têm, gente, elas não produzem flores, elas não produzem sementes. E por que que ela recebe esse termo primitiva? Porque ela precisa da água para que haja a fecundação. Embora todas as plantas, nós sabemos que elas necessitam da água para sobrevivência, aqui esse termo primitivo é porque ela precisa da água para a fecundação. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Ficou muito confuso? Posso seguir? Ah, consegui abrir uma janelinha aqui. Acho que agora eu vou conseguir ver você. Pode seguir, sem problema. Bom, daí depois o princípio inteligente, ele vai também participar esse instinto sexual nos protozoários, que são unicelulares, tá? E se reproduzem também de maneira assexuada. E os metazoários, que são o quê? Multicelulares. Então, veja só, o princípio inteligente, ele vai treinar esse seu instinto sexual também nos protozoários e nos metazoários.
Os metazoários são multicelulares e eles também, como as plantas lá, eles podem, tá? As criptogâmicas, eles também vão ter as reproduções sexuadas e as assexuadas, tá? Então, o que aqui ele também nos mostra? Que o nosso princípio inteligente, ele vai treinando aí, ele vai passando por várias espécies, nesses animais multicelulares, né, até chegar nos vertebrados, onde estamos nós, onde nós fazemos parte dos vertebrados. Então, nos animais inferiores, gente, alternam-se estágio de hermafroditismo, olha só, isso daí explica tudo o que eu falei para vocês lá em cima, que embora aquela planta criptogâmica ela ensaie a reprodução sexuada, ela também é hermafrodita. Então, nos animais inferiores, alternam-se estágio de hermafroditismo e unissexualidade, até que se consolidam nos vertebrados o que? A unissexualidade. O que para nós, humanos, o hermafroditismo, né, existe. Hoje não é nem mais chamado de hermafroditismo, e sim intersexo. Isso, para nós, seres humanos, o intersexo é uma anomalia genética, podemos dizer que é uma anomalia. Porém, nas plantas, isso foi muito importante, é muito importante a unissexualidade para quê? Para a perpetuação da espécie, para que haja a troca dos gametas, porque quando você tem só o hermafroditismo lá nos mundos inferiores, você tem o quê? Aquela cópia idêntica à sua. Então, a necessidade de ter a reprodução sexuada, que é você ter esse feminino e masculino trocando os seus gametas, auxilia e muito a perpetuação das espécies. Tá? Gente, esse primeiro título foi para mim assim bem complexo. Se alguém tiver alguma consideração para acrescentar aí, fique à vontade. Que é muita biologia, viu? Olha, eu não lembrava de nada disso. Daí eu trouxe para vocês aqui qual a diferença, né, da gemulação e da estrobilização que nós encontramos ali nos protozoários e metazoários. Gente, a reprodução é assexuada, como eu falei, porém, eles têm a função de sobrevivência em condições ruins, que é a gemulação. Porque a gemulação que acontece nas esponjas, né? Eles formam um ovo, né? É uma cópia, lógico, já que é sexuado, mas eles têm essa sobrevivência em condições ruins. Já a estrobilização é assim, é como se fosse uma poda, um pedaço do próprio dessa água viva, né? Desse pólipozinho. Ele vai se dividindo. Então, esse é para o quê? A função é reproduzir de forma mais rápida os seus semelhantes, assim, igual a ele, o mesmo corpo, né? Como se a gente tivesse um monte de xerox, vamos dizer. Então, a estrobilização é isso, né? Você faz um monte de xerox aí rapidamente. Já a gemulação é uma reprodução assexuada também, só que a forma com que eles fazem essa cápsula, tudo, eles conseguem ter maiores condições para sobreviver em locais ruins, tá? Bom, gente, aqui daí já começa a ficar um pouquinho melhor o nosso entendimento. A gente sai um pouco ali daquela biologia que eu acho que nenhum de nós aqui lembrava, né? Então vamos lá. Hermafroditismo potencial, né? Mesmo em vertebrados atuais, surgem sinais dessa bipotencialidade. Daí, o André Luiz cita
que no sapo macho há o corpo de Bidder, que é um ovário rudimentar que pode se desenvolver quando esse testículo é retirado. Então, assim, e isso é comprovado quando eu li o texto do André Luiz, depois eu fui buscar pesquisas e, de fato, isso daí ocorre mesmo. Eu fiquei surpresa, né? E na galinha adulta, ao remover o ovário esquerdo, o direito, que é rudimentar, ele vai se transformar em testículo ativo, alterando a conduta para o padrão masculino. Porém, ele deixa muito claro aqui que, no caso da galinha, precisa ter o quê? Uma disposição psíquica da personalidade. Então, esses fatos, gente, eles demonstram o quê? Que tanto no homem e nos animais, não apenas as gônadas, mas todo o organismo, ele pode reagir aos hormônios segundo as disposições psíquicas da personalidade. Então, o que ele diz aqui? Que nós temos, e eu trouxe aqui para nós o seguinte, que tanto nós, homens e mulheres, nós possuímos os mesmos hormônios sexuais. O que difere, gente, são as quantidades. São as quantidades. Então, é lógico, nos homens, nós sabemos que o testosterona, ele é muito mais abundante, como nós sabemos que o estrogênio é muito mais abundante na mulher, tá? Então, aqui, quando ele fala hermafroditismo potencial, é porque nós todos temos esses hormônios, não é? Masculino e feminino. E agora, mais para frente, vocês vão entendendo, porque ele vai falar sobre injeções, sobre reposições hormonais, e aonde você começa a fazer essa transição, tá? De repente, como ocorre na galinha e no macho e no sapo, essa transição de um sexo masculino para o feminino ou do sexo feminino para o sexo masculino. Tati, Pode falar, Alexandre. é, Alexandre, né? A voz dele, né? eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu também eu não consigo pesquisar, mas como você gosta de pesquisar, aqui no caso da galinha adulta, né? Ela se alterando lá o ovário esquerdo, aí me chamou a atenção de uma coisa. Essa galinha ela não vai conseguir reproduzir. Ela Não, não vai. Sim, não, né? não, Tá, não consegue tá, tá. reproduzir. Até Tá. porque o ovário direito dela é rudimentar. O Sim, que faz sim. a galinha realmente chocar e tudo mais, né, é o ovário esquerdo. Sim. Ah, não, é isso que me chamou a atenção. Eu olhei e falei, puxa vida, eu não consegui pesquisar sobre isso, mas obrigado, você já Imagina. tirou E uma olha, dúvida. gente, Valeu. e esse sapo macho, existe uma espécie, tá? Essa espécie aí, o corpo de Sim, Bieder, é o nome do cientista que descobriu, por isso que recebe o nome corpo de Bieder. Mas esse tipo de sapo aqui é de uma determinada espécie, não são todos, não são todos os sapos. Tem uma determinada espécie que esse Bieder descobriu, né, e comprovou que isso acaba acontecendo. Vamos lá. Então, ação dos hormônios. O corpo espiritual, servindo a mente, enriquece a ação hormonal ao longo da evolução. As gônadas mobilizam os hormônios, que foi o que eu falei para vocês lá atrás, né? Então, os ovários, que é o produz os estrogênios, que mantém esses caracteres femininos secundários, e o testículo na produção do testosterona, que mantém os caracteres masculinos secundários. Tais hormônios possuem efeitos estimulantes e inibitórios, mas esses hormônios, gente, eles não originam o instinto sexual, ele apenas o sustentam, tá? Por quê? Porque o nosso instinto, o nosso desejo, tudo isso está na nossa mente, está no nosso
no nosso espírito. Daí, olha, vocês vão lembrar do que eu trouxe lá no início. Então, olha só. Refletem os estados da mente e podem produzir, em certa circunstância, ações heterossexuais ou bissexuais. Só que aqui nós já sabemos que não são nem hétero e nem bi, gente. Porque aqui, olha, o instinto sexual, que é o estado da mente, ele vai produzir, em certas circunstâncias, o cisgênero ou o transgênero. Por quê? Heterossexual é uma orientação sexual. É quando eu, mulher, tenho desejo, atração pelo homem, tá? Agora, o bissexual aqui que ele quer dizer, na verdade, é o transgênero. É o transgênero, que é quando você nasce mulher, mas não se identifica com o sexo oposto, masculino. Então, aqui, mas a Tatiana está corrigindo o André Luiz. Não estou corrigindo o André Luiz. Por isso que eu trouxe para vocês lá no início, Kardec e o próprio livro lá, Vida e Sexo, na edição 27ª, tá? Que, na verdade, gente, antigamente achava-se que homossexualidade era a mesma coisa que transexualidade. Então, aqui não. Aqui, quando o estado da mente, tá, pode produzir essas circunstâncias, ou ela vai produzir o cis ou o trans. Ficou alguma dificuldade nesse pedaço aqui? Que é muito profundo, gente, esse texto. Hum, meu Deus. Vai falar, doutor Ivênio? É muito profundo. Vou, peraí. Eu me perdi aqui, João. Deixa eu me achar aqui, eu já falo sim. Pera só um pouquinho. Eu perdi aqui a. Espera um pouquinho. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos Sim. ouvindo e vendo-a. Ah, vendo também? Por Vendo que eu não também. estou vendo mais ninguém, meu Deus? Sumiu todo mundo. Ah, espera aí que eu já me acho aqui. Onde que eu vou me achar? Pode continuar, Tati, eu já chamo aí. Tá jóia. Daí veja só como isso daqui eu trouxe da frase dele mesmo, né? Experimentos de castração, enxertos e injeções hormonais confirmam essa relativa especificidade das gônadas e hormônios. Então, gente, o que acontece? Os transexuais, quando ocorre uma castração ou um enxerto, olha quando ele já trouxe isso. É que a gente assim, eu não estou corrigindo ele, por isso que eu já trouxe os livros lá para nos auxiliar. É que às vezes ainda não se tem os nomes, a ciência ainda não tem os nomes específicos para colocar. Então a gente sabe que a evolução ela vai se dando aos poucos e junto com a ciência. Então, o que ocorre? Quando essas injeções de hormônio são aplicadas, quando é feito cirurgias de redesignação sexual, porque também não existe aquele termo mudança de sexo, você faz uma redesignação sexual. Você vai tomar os hormônios, você vai fazer as cirurgias. Então, vejam só, ele acaba aqui explicando mais uma vez que realmente as questões de identidade de gênero, que é o instinto sexual, ele está onde? No nosso espírito, está na nossa mente, em todas as vidas e experiências que nós já tivemos. Então, eu achei bastante importante, né, trazer isso aqui dessa forma, porque há muita confusão ainda em o que é orientação e o que é identidade de gênero. São duas coisas distintas, né? Prontinho, doutora Ivênia? Já quer? Não, eu estou ouvindo você, mas eu não acho mais como entrar.
Mas Pode a gente continuar, Tati. Eu vou entrando e eu te chamo. Peraí. tá joia. E daí aqui, gente, eu trouxe uma figura para ficar bem elucidativo para nós, né? Então, o cis é quando o espírito, tá? Ele se entende, ele se vê com o corpo que ele nasceu, biologicamente falando. Então, é a mulher olhando no espelho e se vendo como mulher, se entendendo como mulher, sem necessidade aí, isso é o cisgênero, tá? Do mesmo lado. Já aqui, que é o que o André Luiz fala lá, né, das questões hormonais, injeções, é justamente isso, é a mulher que nasce, a mulher biologicamente falando, porém, quando ela se vê, a identidade dela é masculina, é totalmente masculina. E tem muitos transgêneros que não necessita a gente fazer a redesignação sexual, basta usar roupas que não que eles assim, é roupa masculina ou é roupa feminina, legal, se dão bem com o corpo que tem. Não são todos que têm essa necessidade de uso de hormônio ou de cirurgias. Gente, tá todo mundo quietinho. Ô, Tati, agora acho que eu achei aí. Sério? Vamos lá. Olha, só para voltar atrás, quando você estava falando de unissexualidade e de hermafroditismo, etc. Eu acho que todo esse processo evolutivo que se baseou na reprodução, qual era a finalidade? Começou assim, com a necessidade de troca de gametas com vistas à lei de sociedade. Porque o que impulsiona os animais a se comunicarem, né? Que é uma coisa imperativa, é a troca de gametos, é o cio, é o impulso sexual, que depois vai evoluindo para a gente subir aquela montanha, como diz o Sérgio Lopes, das virtudes, começando pela humildade, vai indo pelos aflitos que têm o bem sofrer, até chegar no centro cardíaco, a misericórdia, o perdão, para chegar lá em cima e ter capacidade de exercer as leis de adoração, justiça, amor e caridade, né? Sim, Bom, então, a lei de sociedade ela é imperativa porque ela é que proporciona o progresso moral. Porque no Evangelho está que só no contato com os semelhantes, nas mais duras lutas e dificuldades, é que a gente tem oportunidade de ajudar o outro e o outro ajudar a gente. Então, esse processo todo reprodutivo, na minha leitura, ele visa fazer base para o estabelecimento da lei de sociedade, ele é prioritário para o desenvolvimento do progresso moral, né? É tudo sim, por aí. Então, é mais ou menos isso, e eu acho que isso bate também com aquele que está na Gênese, daquela lei universal, que é da unidade na variedade. Muito embora exista variedade, até na identificação sexual, na orientação sexual, a unidade é a mesma, quer dizer, existe o impulso de relacionamento com outro ser, né? sim. Que é o sustentáculo da lei de sociedade. É mais ou menos por aí. Doutor Ivênia, deixa eu Foi, pegar uma carona com o que você falou, né? tá bom. Sobre a lei da sociedade. É, Eu entendo que o sexo, principalmente inicialmente nos animais, ele impulsiona muito a relacionamento, porque a gente sabe de animais que vivem em família, né? O é, pai, a mãe, os filhotes. Então, a família sendo a primeira célula da sociedade, essa é. ligação, essa proteção que existe, é exatamente o princípio da lei de sociedade mesmo. É, ô João, até aqueles pinguins grandes lá, o pinguim imperial da Antártida, o casal é monogâmico e eles têm um filhinho de cada vez. Quando um sai para pescar, o outro fica no ninho aquecendo o filhote, porque ele só tem um, precisa cuidar daquele um, porque também se perder um, perde o processo reprodutivo, né? Desse. Então você tem razão.
começa essa formação da família, que é a célula da sociedade, já em espécies assim, por exemplo, em aves tem vários casos. Certo. Tati? Olha, Lógico. Sim. e daí aqui eu trouxe algumas coisas a mais para nos auxiliar no entendimento aí, né? Olha, É. quase sempre aqueles que chegam além-túmulo sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva. Veja só, explicando, né, em um outro livro, também psicografado por Chico, amargando pesadas provas como consequência dos excessos delituosos a que se renderam, tá? Então, pode ser uma prova também, pode ser uma prova que essa pessoa, os transexuais, possam estar passando, mas nem sempre, a doutrina não fala que é castigo, não, ela vai explicando aos poucos. Olha daí no mundo maior, que fantástico. Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Como salvar esses doentes da alma numa instituição de benemerência se o organismo social esmaga esses enfermos com todo o peso da sua opinião e da sua autoridade? Então, por quê? Nós sabemos, e os médicos dizem, aí em São Paulo existe lá no HC da USP, lá é HC, né, que fala, é do HC. Tem o ambulatório que chama-se Antigos, tá? É um ambulatório chamado Antigos. Ele é liderado pelo Dr. Alexandre, que trata das crianças, principalmente, que nascem transexuais. Então, tem um acompanhamento multidisciplinar com esse doutor Alexandre, tá? É uma equipe enorme lá em São Paulo, aí em São Paulo, né? A maioria são daí, eu acho, e que trata essas crianças. Por quê? Tem crianças, gente, com menos de 7 anos, eles já se olham e já se veem num corpo diferente daquele que ele nasceu. Então, assim, e é chamado isso de disforia. Então, existe um tratamento para isso. E os médicos falam que muitas vezes, fazendo todo este acompanhamento com essas crianças param de sofrer. Elas vão ter uma vida normal, porque elas não são pessoas doentes, elas estão doentes emocionalmente por ter essa incompatibilidade com o seu sexo biológico. Então, assim, daí é que vem o Chico no livro No Mundo Maior, ditado por André Luiz, e fala: os médicos não param os estudos nunca, os médicos procuram auxiliar, mas a gente, com os nossos preconceitos, com os nossos julgamentos, acaba que não auxiliando todo este serviço abençoado da medicina, não é? Então, trouxe isso também para, assim, somar aquilo que esse texto está nos trazendo. Daí depois vem o termo origem do instinto. Então, aqui mais uma vez André Luiz fala que a sede real do sexo não está no corpo físico, e sim no campo espiritual. Mais uma vez ele fala isso. E a alma, ela guarda sua individualidade sexual, tá? Ela guarda sua individualidade sexual, feminina ou masculina. Porém, lá no livro, André Luiz usa o termo passivo e ativo. Por quê? Eu trouxe para vocês aqui, eu fui pesquisar. Veja só, André Luiz era um médico, ele faleceu, né? Então, assim, a mulher, gente, ela era vista como passiva, mas por quê? Ela era considerada menor que o homem. Menor no sentido de capacidade, de inteligência, ela não tinha liberdade, ela dependia do homem até para poder trabalhar, tinha que ter autorização do homem.
Enfim, isso sem a gente voltar lá na história, né? Da Grécia, de Roma. Então, aqui, o que, que eu trouxe para vocês? Então, essa distinção, esse termo que ele trouxe no livro, hoje, se ele fosse editar esse livro, ele não ia mais usar esse termo, com certeza, tá? Mas até então, veja só, distinção entre corpo masculino e feminino produzido pela ciência desde o século XVIII, especialmente pelo discurso e prática médica, tá? Olha só, isso daí era feito pelos próprios médicos, tinha esse discurso aí dessa diferença do corpo feminino com o corpo masculino. Então, o discurso, gente, século XIX ali, viu? Eu errei na fala. Então, olha, até o século XVIII, o discurso dominante construiu os corpos masculinos e feminino como versões hierárquicas. O homem, ele era portador desse calor vital que fazia ele evoluir para a forma superior de macho, tá? E na mulher, a ausência desse calor impossibilitava tal exteriorização. Então, ela era determinada assim, ela tinha essa inferioridade. Então, por isso que no nosso texto, lá do livro, ele usa passivo e ativo. É porque até então não tinha tido toda essa revolução industrial, que foi quando depois da revolução industrial que as mulheres começou a ter os seus direitos, lutar pelos seus direitos, por suas igualdades, tá? Então, por isso que eu falei que é muito importante, eu trouxe para vocês o Kardec ali, que a gente tem que acompanhar a ciência, porque então não sou eu, Tatiana, que está alterando, e sim é a nossa evolução acompanhada da ciência, que a gente sabe que a mulher não tem nada de inferior, então a mulher não é passiva, né? Tá? O, Tati, não vi, o, quem o levantou? André, o André levantou a mão. Ah, pode falar, André. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo. Tudo bem, André? Deixa eu baixar essa mão, porque falar com a mão levantada aqui é dureza. Ô Tati, deixa eu aproveitar. Você pegou um capítulo campeão, hein? O João te colocou um capítulo fera. É realmente bastante complexo e numa área bastante sensível, né? Que é essa Sim, questão do sexo. Eu levantei a mão, mais com o intuito, assim, você estudou o capítulo, tudo, eu estou lendo agora. Tinha anotações minhas aqui de 2011, de 14, 15 anos atrás, né? Mas, assim, vou ser bem sincero, assim, eu lendo esse primeiro parágrafo, né, do item Origem do Instinto Sexual, que é onde ele fala dessa questão passiva e ativa, assim, eu tive uma outra visão, tá? Respeito a que você trouxe, mas gostaria de aproveitar porque realmente é um assunto que cada um que for ler pode ter um entendimento. Porque, assim, na minha opinião, pelo que eu li e reli aqui de maneira rápida, né? Essa questão do ativo ou passivo, para mim, não parece que ele está falando em relação à mulher. Para mim, me pareceu a questão, ele fala de características, sejam elas femininas ou masculinas, que podem ser passivas ou ativas. Então, para mim, ficou a impressão na leitura de que essa questão da passividade ou atividade, ele está falando de características, que podem ser tantos da questão feminina quanto da questão masculina, tá? Eu acho que seria bom se o pessoal tivesse com o livro e pudesse ler, para ver se eles teriam o mesmo entendimento, tá? Essa é a única questão, assim, estou levantando mais no sentido do pessoal ler, porque assim eu não consegui ver isso nele, essa diferenciação como colocando o sexo feminino numa condição de passividade abaixo, até mesmo porque nós sabemos que nós não temos sexo, nós sim precisamos vivenciar as experiências, sejam no sexo masculino ou feminino, até porque a lei de reprodução é uma lei também natural, uma lei divina, mas logicamente que à medida que nós vamos evoluindo, essa questão sexual ela já não vai fazendo mais sentido, como outras questões também, como do ponto de vista da alimentação e tantas outras coisas, né? No mas é que atual aqui, momento, André, ah, deixa eu conversar com você. É que aqui, André, ele está falando exatamente quando encarnados. Por isso que daí eu fui buscar essa outra pesquisa, tá? Que depois eu posso compartilhar com vocês. É um
é um trabalho feito em cima disso mesmo. Então, aqui é um termo que era utilizado antigamente pelos homens. Mulheres eram chamadas passivo e os homens ativos. Os médicos mesmos, eles tinham esse designo, era designado desta maneira, entendeu? Então, assim, não estou aqui falando que ele foi preconceituoso, não é nada disso. Era o que era usado na época. E Não, depois eu sim, compartilho com vocês este outro material que eu fui fazer um adendo, sim. porque eu fiquei em muita dúvida nesse passivo e ativo. Daí eu fui fazendo outras pesquisas e eu compartilho depois, Não, tá? sim, não tive, não foi intenção de, eu acho que você não colocou de forma preconceituosa nada disso, não. Não, não, de forma alguma. Eu tô vendo, assim, que a priori, pelo que eu tô lendo, eu acho que ele quis dizer outra coisa. Sem dúvida, a gente sabe da questão machista que, infelizmente, na história da humanidade está marcado aí por inúmeras situações, até do ponto de vista religioso, pessoas até hoje entenderem que a mulher sai de uma costela de um homem, isso é um absurdo, logicamente, mas a gente tem que respeitar. Mas, assim, sinceramente, eu acredito que aqui ele não teve essa intenção. Mas acho que vale a pena o pessoal ler com calma, né? Para poder ver, tá bom? Tá Obrigado. joia. A Cláudia Pessoal, também levantou a mão, né? eu não encontrei onde levantar a mão aqui. Mas a Cláudia tinha Boa Ah, levantado. noite. tá. Depois eu falo, então. Quer falar? É, Pode ir. dá para fazer essa confusão, mas se você ler, pelo menos aqui no meu livro, está bem claro que essa definição de passivo e ativo que André Luiz faz está relacionado o ativo ao masculino e a passividade ao feminino. Aqui, olha, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. Eu acho que ele coloca bem claro o pensamento da época, né? Ô, Virgínia. Ô, Cláudia, é exatamente isso que eu ia comentar. Olha, o texto, né? Sim. A definir-se na feminilidade ou na masculinidade, em um dos dois, os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos. Ele não falou respectivamente. Se ele falasse respectivamente, aí eu acredito que para o feminino seria o passivo e para o masculino o ativo, sabe? Então, eu também acho, a minha impressão é que ele está se referindo aos dois, ou ativo ou passivo, claramente ativos, que eles sejam próprios. Professora, Doutor Ivênia. Oi, olha, ele está se referindo, sim, como a Cláudia falou, o Virgílio falou, várias pessoas falaram, ao feminino e ao masculino, mas não necessariamente o elemento feminino está mais presente na mulher e vice-versa. Porque, por vezes, tem espíritos, tem homens masculinos no corpo, cuja sensibilidade da alma leva ao caráter de feminilidade. Assim como tem mulheres, organicamente mulheres, que elas têm masculinidade, elas têm iniciativa, elas têm força, elas têm coragem, essas características. Então, a única ressalva que eu faço é que não necessariamente ele está dizendo que as mulheres são passivas e os homens são ativos, porque a expressão que ele usa é feminilidade e masculinidade, que pode estar num sexo ou no outro. e se ele tivesse, conforme as características acentuadamente passivos ou claramente ativos, respectivamente, aí ele estaria relacionando mesmo. Com o Na feminino e com verdade, o masculino, né? ele está se referindo ao psiquismo, né? Feminino ou É, masculino. Ou é. masculino, como a Irvênia falou.
Muito É uma bom. linguagem meio simbólica, né? Você vê que cada um teve uma leitura. Eu acho que todo mundo está correto. Tati? Todo mundo está correto, é Ó, ótimo. É verdade, Virgílio. Então, A verdade tudo é absoluta nós não relativo, é isso temos aí. acesso. A gente faz uma leitura de uma linguagem que está simbólica aí, porque não está falando do homem e da mulher, está falando da feminilidade e da masculinidade. E a gente vai ter. Até porque a Cláudia falou, ele está falando do psiquismo. E a Tati falou, ele está falando do indivíduo encarnado. Então, esse assunto, como falou o André, é muito complicado mesmo. Não, e realmente o André ele acertou quando ele disse que o João caprichou. É, O pior João deu que bem e falou, no, não, esse nós vamos dar para a Tati. Né, João? pior que a Muito Tati bom. trocou com a doutora Viviane, né, Tati? Você lembra e porque eu estou me caiu sentindo nessa. culpada porque eu quis trocar com ela, porque ela estava no cérebro, e eu queria ficar com o cérebro. É, Deixou ela com o sexo. só que a Tati se preparou muito bem. Tá muito bom. Agora, João, pensa num capítulo para Cláudia, por favor, viu? O que é para mim, ô Virgílio? Sim, você também, lógico. Ô, Você é Cláudia, você você sabe é muito aquele, estudiosa. aquele tipo de amigo que você não precisa ter inimigo? Amigo da onça, né, É, você- doutora Ivone? É, é que você não conhece o João, viu, Cláudia? Espera a hora que ele É fizer a mais próxima ainda. tabela. É. ora, é aquele preconceito medieval ainda, residual. Muito bom. Bom, Tati, vamos para frente. Bora lá, então. Ó, então, gente, daí o que a doutora Ivênia falou lá, estava falando da questão de sociedade e tudo mais, né? Ele traz aqui para nós, ó, que o instinto sexual, ele expressa o amor em expansão no tempo, desde os primórdios da evolução. Então, desde lá de trás, né? Então ele traz isso para nós, que desde lá de trás essa expressão do amor, ela já ocorre, quer dizer, desde lá dos primórdios, né? Desde a era primitiva. Conduz a alma através de múltiplas experiências reencarnatórias, inclusive em condições anômalas ligadas à lei de causa e efeito. Tá? Então, aqui, condições anômalas é o que a gente conversou até pouco tempo, falando do quê? Daqueles que nascem e não se identificam com o gênero que nasceu, tá bem? O sexo, ele é de ordem mental e espiritual. Mais uma vez, ele vem e afirma isso. Transcende, não tem nada a ver com a forma física. Embora a maioria das consciências, isto é, das pessoas que estão encarnadas, elas estão em ajuste com o seu corpo. Então, são pessoas o quê? Cisgênero. Então, a grande maioria, sim, tá de acordo, entendeu? Isso daqui, gente, são frases dele, tá? Que eu trouxe. Todo esse resumo que eu fiz, tirando essa parte aqui desse trabalho que eu trouxe para vocês, tudo do resumo do livro. Então, aqui ele volta a afirmar que o nosso instinto e o sexo, ele está totalmente na nossa mente. Daí eu trouxe aqui mais um artigo para a gente poder pensar. As almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal, e por isto mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Mudando de sexo sob essa impressão e em sua nova encarnação, poderá conservar gostos, inclinações e caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, eu gosto desse termo que o Kardec usa, né, ó, em 1866. Aparente anomalia, que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Então, daí aqui ele também nos deixa claro que nós trazemos essas experiências conosco. Então,
muitas vezes você não precisa nem ser um transexual ou um homo, você às vezes só tem algumas características que você traz referentes ao sexo oposto, que você fala assim, nossa, você viu aquela mulher ou aquele homem, é muito delicado. Dá para a gente citar o exemplo de Chopin com a George, lá, George, que era esposa dele. Ela era uma pessoa totalmente determinada, ela era espirituosa e ele era extremamente frágil. E ambos, então assim, esse texto aqui, As Mulheres Têm Alma, e na Revista Espírita de janeiro de 1866 de Kardec, é muito rico de informação. Então, assim, eu trouxe só 2 trechinhos aqui para falar que, então, muitas vezes, e é lógico, aqui ele fala de algumas anomalias aparentes. Sim, aparentemente parece, mas não é, tá? Então, realmente o nosso espírito ele não tem sexo, nós passamos por diversas encarnações, e a gente sabe que a gente não fica mudando hora mulher, hora homem, não, nós temos determinadas encarnações como homens, depois determinadas reencarnações como mulheres, porque nós precisamos aprender coisas do sexo feminino e coisas do sexo masculino, porque todos nós estamos fadados a sermos seres perfeitos, então nós temos que possuir todas essas qualidades. Então nós precisamos encarnar nesses dois polos. E é lógico, gente, se eu encarno diversas vezes como homens, centenas de anos, você traz no seu perispírito, você traz no seu espírito toda aquela bagagem, não é? Então, isso Kardec nos faz refletir bastante também acerca do que ocorre. Tati, posso falar só um detalhe? Pode, lógico. Sempre que se afirma o espírito não tem sexo, desde sempre, para mim surgia uma grande interrogação, né? Uma grande interrogação. E isso permeia toda a obra espírita, né? A codificação, inclusive. Embora Kardec ele não tivesse os conhecimentos, né, que surgiram depois, mas toda a resposta que ele dá, ele está bem no eixo, ele está bem alinhado, né? Ele está bem alinhado. Ele já se alinhou com o futuro quando ele escreveu a codificação. André Luiz vem e faz assim, né, um desdobramento de todo esse trabalho. Então, por aquilo que a gente está vendo, mais especificamente aqui nesse capítulo, fica muito claro, né, que essa condição, entre aspas, do espírito não tem sexo, ele vai atingir lá na frente, lá, lá na frente, né, na condição, né, digamos, nas proximidades de um espírito puro, aí essa condição, ela vai assumir outra, digamos, ela vai se dissolver, ela não vai existir mais. Mas até lá, a gente observa que isso é muito forte. Tanto que André Luiz começa falando sobre essa questão já nas estruturas microscópicas, né, nos primeiros seres. E nós fizemos um trabalho semana passada que eu coloquei uma página de André Luiz onde ele deixa claro que existe a predominância, digamos, do psiquismo masculino ou feminino, tanto que quando a reencarnação exige alguma inversão. Quando a pessoa desencarna, ela já volta, digamos, automaticamente à condição que lhe é preponderante, sabe? Sim, Então, é algo que realmente está atrelado a todo o processo evolutivo, né? E a gente sabe que, através dessa condição, vai permeando o desenvolvimento do sentimento e do amor, né? Você vê que é praticamente está atrelado, né? O sexo já na sua origem, nas suas primeiras manifestações, ele não é tipo assim apenas algo mecânico, já é como se o sentimento, a afetividade já começasse também a crescer aí, né? Então é muito interessante a gente começar a ter essa percepção
É o que eu tenho percebido, né, dos estudos e do trabalho que eu tenho feito. Doutor Então, e Ivene? para terminar, eu trouxe hoje, né, para terminar hoje a nossa conversa, porque eu trouxe uma Ô, Tati, imagem. a Irvênia Eu levantou a mão. espero, eu espero, eu espero. Não, Ô, pode falar. Tati, não, o que você falou do Chopin e da George Sand, que é a esposa dele, é o pseudônimo do nome dele, eu nem sei o nome, né, Eu dela. nunca lembro o nome dela. Mas o pseudônimo dela é George Sand. Ela é justamente, ele tinha a feminilidade e ela a masculinidade. É o elemento que eu estou falando, em vez de homem e mulher, Sim. do feminino no masculino, no corpo masculino ou feminino, né? Eu tenho um casal de amigos aqui em São Paulo, muito amigo meu, que é a mesma coisa. Ela tem a masculinidade no psiquismo e ele tem a feminilidade no psiquismo. É uma coisa impressionante, um casal maravilhoso. Até eu brinco com ela que na próxima encarnação eu quero ficar com o marido dela, sabe? Porque ele é assim, bem sensível, tudo ele cuida, tudo, nossa, uma beleza. Mas brincadeira à parte, é justamente isso que a gente estava falando mesmo, viu? E ô Virgílio, no meu livro Cérebro Triuno, ao Serviço do Espírito, eu uso o processo reprodutivo para falar a evolução e a conquista do sentimento até chegar no amor, né? Então, eu vou indo e trato disso para chegar a posicionar a questão do aborto, porque a natureza demorou milhões de anos para fazer aquele ato que era instintivo, se evoluir, vai evoluindo, os filhos vão chegando cada vez mais perto da mãe, depois eles são criados dentro do corpo da mãe, né, nos mamíferos, quando nascem da mãe aproxima para amamentar. Então, a questão do aborto ela vem na contramão de um processo evolutivo que é milenar. Então, essa questão do processo reprodutivo, Tati, que você está tratando hoje, é da máxima importância, porque ela envolve vários outros aspectos do processo evolutivo do ser, do ponto de vista espiritual, né? Não só da evolução quanto à lei de sociedade, mas a evolução do sentimento até chegar no amor parental do pai e da mãe pelo filho, que quando Kardec pergunta qual é a forma de amor humano que mais se aproxima do amor divino, eles respondem, é o amor da mãe pelo filho e do pai pelo filho, né? É um amor Então, que doutor Ivene, é chamado oblativo, ele só tem um vetor. Ele não espera nada em troca. Ao passo que o amor passional, do casal amoroso, eu gosto do namorado, mas eu espero que o namorado goste da namorada, né? Então, é uma evolução através do processo reprodutivo também da vivência do amor, da conquista do amor. Pronto, Tati. então, e a gente fala tanto do aborto, né? Muito, falamos muito contra o aborto, que eu sou, lógico, contra o aborto. Porém, nós não temos olhos para estas questões sexuais. E veja que É, importante essa abordagem que André Luiz faz aqui sobre essas inversões. Hoje, é, o maior número de vítimas de suicídio, tá? E de morte violenta são, gente, os transexuais, são os são trans. mesmo, Então, são. assim, a doutrina nos trouxe que isso existe. E a pergunta é: o que nós, espíritas, estamos fazendo nos dias atuais para trazer para nós essas pessoas? Para poder amparar e não julgar, amar, É, acolher, instruir. O Andrei Moreira, ele tem um trabalho incrível, incrível com os trans, principalmente com os trans, na editora dele. Por quê? é, Essa grande maioria, os trans, eu sou homossexual, não sou trans, né? Mas os trans, na sua grande maioria, são expulsos de casa cedo, não têm estudo, não conseguem estudar, não tem amor, não tem base. Por isso que a grande maioria vai o quê? Para as ruas se prostituírem. Ô, Tati, olha, deixa eu te dar um alento. É muito complexo e eu acho que É, nós espíritas
precisamos, é urgente, urge, abrir a porta, amparar, não julgar, tentar instruir, sabe, fazer algo como o Andrei faz, sabe, tirar das ruas. Ô, Tati, deixa eu te dar um alento. Eu viajei mais de 10 anos com a doutora Marlene para a Europa. Quando ela organizava os congressos na Europa, você sabe quem ia ajudar nos congressos? Brasileiros trans ou homossexuais de várias orientações que saíram do Brasil, onde eles não tinham acolhimento, e foram para a Europa, em alguns países que dão acolhimento. E do ponto de vista de religiosidade e crença, assumiram a doutrina espírita. Olha, mas muitos, não são 2 ou 3, muitos, os que nos ajudavam no Congresso eram brasileiros nessa situação. E aqui na sociedade, na AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo e do Brasil, o grupo de acadêmicos tem uma grande representação dessas pessoas que são acolhidas, né? Ótimo, é isso Porque que a gente tem o seu precisa. lugar. Então, tem os vários incidentes que tem de rejeição, de resistência, são pessoais e não da instituição, né? Sim, sim, a gente brinca que o problema não é a doutrina, somos as pecinhas, né? São as pessoas, Sim, claro. são as Bom, pessoas. A doutrina é maravilhosa. é, Aí, gente, tudo bem. para terminar, para Hum, mais uma vez fechar a importância da ciência que Kardec nos trouxe, né? E a ciência realmente aqui, confirmando. Então, os cientistas, eles acreditavam, gente, essa aqui é a região do hipotálamo, tá? Porque a região do hipotálamo é onde controla todas as questões nossas hormonais. Então, esse daqui, gente, foi um eu não estou vendo documentário. essa imagem. Esse documentário ele está na Disney, Disney+, chama O que nos define. É maravilhoso e essas imagens eu peguei deste documentário. Então, os médicos, os cientistas acreditavam que a região do hipotálamo do homem homossexual, tá? Ele era compatível com o da mulher. Para sua surpresa, isso daqui foi uma pesquisa feita em pessoas já falecidas, tá? Já falecidas. Isso tudo está no documentário, muito bem descrito. Os meninos homossexuais, a região sua do hipotálamo, se vocês verem aí na imagem, na verdade ela é compatível com a do homem heterossexual. É que a imagem aqui, eu não sei o que eu fiz, duplicou, tá? Eu não sei o que eu fiz aqui que errou. Mas aqui vocês veem a imagem do homem hétero, é compatível com a do homem homossexual. Gente, que assim. E a da mulher transexual, que é aquela que nasceu homem geneticamente, mas fez a sua redesignação, ou só se vê como mulher, essa região do hipotálamo, na verdade, olha a imagem que incrível, ela é totalmente compatível com a da mulher cisgênero. Então, eu trouxe isso hoje para fechar, né, para a gente dar continuidade semana que vem, porque, mais uma vez, Kardec já nos falava, né, precisamos avançar junto com a ciência, tá bem? Ô, Gente, Tati, muito obrigada, viu? O Tati, tema é... antes de você tirar o slide da tela, se você pudesse voltar naquele slide que você fala da galinha, lembra que ela Sim, tem lógico. uma parte lá hermafrodita, né? Não é Sim, isso? sim, sim. Prontinho. Deixa eu ver. Esse daqui, João? Na galinha adulta, ao remover o ovário esquerdo, o ovário direito rudimentar transforma-se em testículo ativo, alterando a conduta para o padrão masculino. Ou seja, a galinha vira galo. É isso não? Isso, a galinha vira galo. Isso está no livro, no capítulo Tá. tá? E Ela aí vira galo. no próximo parágrafo ele fala uma coisa que me chamou a atenção. Esses fatos demonstram que no homem e nos animais
não apenas as gônadas, mas todo o organismo pode reagir aos hormônios, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Agora, isso vale para a galinha, da parte psíquica, porque isso que me chamou a atenção. Então, isso está no capítulo falando, explicando a galinha, mas isso daqui seria para nós, tá? Porque o que acontece, João? Embora ele fala também que a galinha ela tem que sentir um galo, sobre os animais, a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa a descobrir. A doutora Ivênia fala muito bem, né? A questão espiritual dos animais. Então, quando o André Luiz fala aí da disposição psíquica de personalidade, você vê que ele fala no homem e nos animais. E ali no texto dele ele fala assim, que ela tem que ter uma disposição psíquica da galinha. Veja, então acho que tem tanta coisa É aí que nós estranho, né? ainda... Porque, de repente, o galo começa a chocar os ovos e a Não, galinha não, não canta, choca, não não? choca. Não, João, Não, não, não. não, 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 não. Não, não. É o galo, ele vai ter comportamento, vai crescer a crista, ele vai cantar como galo e não choca mais os ovos, até porque ele nem Não. ovário vai ter mais. Sei, Porque o ovário direito é rudimentar, ele vai se transformar nesse testículo, ele deixa de ser ovário, entendeu? entendi. Tá? A característica externa, né? O fenótipo da galinha é interessante que essa semana eu recebi um vídeo no Instagram exatamente com essa transformação da galinha em galo, mas só aspecto externo da galinha. O galo, eu acho que mataram o galo e ela Uhum. Masculinidade. assumiu o galinheiro. E ela começou, a crista dela cresceu, aquelas penas do rabo que no galo são maiores, começaram a crescer as penas. Ela canta, mas só fica nisso. Ela assumiu o galinheiro, a parte emocional do galinheiro, ela que assumiu. Mas fica só nisso. É muito interessante, veio Muito. essa explicação, Tati, da questão do ovário, que ela, psiquicamente, a galinha assumiu a postura do galo. A postura Então, física, né? sim, mas olha que incrível, né? E olha quanta coisa, então, ainda a gente vai descobrir dos animais, gente. A gente já descobriu muita coisa, né? Mas veja, né? É uma disposição psíquica dela, né? Mas, Dela. mas olha que coisa interessante, como que a gente vai ter que refletir bem. Logo no começo, no segundo parágrafo da origem do instinto sexual, André Luiz fala, num parágrafo, a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Isso serve para todo mundo, todos os seres, né? Sim, Todos os seres. Então, como é que é isso, né? Havendo uma ação física, uma intervenção, vai se desenvolver, vai se transformar, mas o detalhe é que muda isso também comportamento. Como é que a gente compatibiliza isso com essa frase? Que a sede real do sexo está na estrutura psíquica e complexa do ser. Porque os animais também têm psiquismo, né? Sim, a galinha, todos. Tem, todos eles têm, até as células têm. Então, mas o detalhe é esse, né? Se a sede está na complexidade psíquica, essa interferência, né, no caso da galinha se transformar em galo, isso vai acontecer. E não é só fisicamente que ela vai parecer o galo, ela vai ter comportamento também, não vai? Pelo que eu. sim, Comportamento, sim, mas não reprodutivo. Ah, não, não, ela não reproduz, mas olha o detalhe, é o comportamento. E o Você não viu a comportamento Cláudia falar que a galinha sumiu o galinheiro? É o então, é o psiquismo comportamento da psique.
É o É. psiquismo dela. Gente, é igual, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo aqui, ó, do psiquismo. Às vezes, você tem uma irmã, essa tua irmã não está podendo amamentar, ganhou um bebê, não está podendo amamentar. Você quer tanto amamentar que você começa a produzir leite. É o psiquismo. Você ativa a prolactina. E isso acontece. Eu já conheci casos, é por isso estou dando esse exemplo. Existe. Então, é a força do psiquismo. Pode acabar Ô, Tati, fazendo essa só para produção. ilustrar essa força do psiquismo, eu tinha na minha casa duas cachorras, a mãe e a filha. Aí o veterinário veio e começou a fazer o parto da filha. Quando ele começou, ele anestesiou, a mãe dela já ficou de lado. À medida que ele foi tirando os cachorrinhos, você tem que ver o comportamento da avó, como se fosse dela, e a cachorra é anestesiada, a avó, ela sumiu tudo ali, colocou tudo para mamar nela, tudo assim, de forma instantânea. O veterinário ia tirando o filhote e ia dando para a avó. É. Olha como que é instantâneo essa questão, É. como que é forte. Muitos cachorros, tem cachorrinhas que engravidam, gravidez psicológica, né? Existe também a gravidez, eu não sei explicar, mas a gente ouve que, Ah, sim, né, que a minha tem, cachorra tinha também, a eu gravidez também, né? psicológica, é. Mas é Ô, Tati, psiquismo também isso, né? tem sim, veterinário, isso é chamado de pseudociese, ou pseudogestação. Tem na Ela mulher simula parto também. até, ela simula parto. Então, é do Na Nossa. mulher psiquismo então também. também. Qual que é o Mulher nome também mesmo? tem. Pseudociese. Caramba. Pseudociese. Ô, Tati, deixa eu te falar uma coisa. Olha, nesse livro aqui, olha, não sei se você está vendo, Neurociência. Tô, agora eu vi. Então, esse livro, ele tem, eu comprei na Inglaterra. Ele tem um capítulo sobre sexualidade e ele fala uma hora que eu vou rever o texto, depois eu ponho no grupo. Ele fala que fizeram um estudo do cérebro dos homens gays e que uma estrutura que é o corpo caloso, que é um conjunto de fibras que une os dois hemisférios cerebrais, é como se fosse uma borboleta com as asas assim. Ele tem mais característica do cérebro feminino do que do cérebro masculino. Mas eu estou procurando aqui, não estou achando. Eu vou localizar, vou traduzir e vou pôr no grupo, viu? Tá. Porque todo o material ajuda muito. E esse daí, quem É, tiver interesse desse material que eu trouxe para vocês, desse estudo, tá? sei, Quem tem assinatura da Disney+, tá? sei, Chama-se O que nos define. É um documentário chamado O que nos define. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. sei. Eu não sei se alguém mais vai querer falar sobre algum slide que foi mostrado. Se não precisar, você pode interromper ou compartilhar aí, fica mais fácil da gente conversar, né? Então, Foi alguém mais longe tem hoje. algum comentário? Teve gente que não falou nada ainda. André? Eu falei. Você falou, mas mais nada? Ô, Ah, André, não, tem que estudar, né? Já tá bom, ô, né, André, André? Bom, ô, Tá André, bom. só uma colocação aqui. Esse tema que a Tati está definindo nesse parágrafo, nesse capítulo, é a mesma coisa quando você vai dar uma palestra e tem lá 120 pessoas lá que você nem conhece, primeira vez que chega no lugar, aí terminou a palestra, aí abrem para pergunta, aí tem um condenado lá que levanta a mão e fala assim, e o que você me fala sobre os gays? Aí você vai fazer o quê? Dá um nó na cabeça na hora, né? Realmente, não, mas é por aí, não é? Então, eu falo assim, então a gente tem que estar muito bem preparado, que nem a Tati veio hoje mostrando uma parte tão maravilhosa desse livro Nossa. e vai buscando informações, porque é difícil, não sei se vocês já passaram por isso. Eu, no ano
passado eu passei um apuro bem grande sobre isso, porque a pessoa pergunta de uma forma tão tula e você fica numa situação crítica, né? E como se fosse uma coisa assim, fora do contexto, que as pessoas não aceitam certas coisas, né? Não tem definição, não tem estudo sobre aquilo. E é complicado isso. E para nós não, né? Para nós a gente consegue resolver isso. Mas quando você toca nesse assunto, por isso que eu te perguntei aquela hora, Tati, da galinha, no caso, né? Porque eu tive um caso aqui, um pássaro aqui, que a gente achava que ele era macho, e depois ele até começou a botar. Aí foi interessante isso, porque ele cantava, fazia tudo, né, que o macho fazia, e no fim ele começou a botar também. Então, eu achei fantástico quando você começou a colocar isso. Eu falei, nossa, a Tati estudou muito, e eu acho muito bacana, sabe, o que você está fazendo e trazendo para nós. E a doutora Ivene ficou quietinha no começo, ela não falava nada, ficou começando a prestar atenção. E o assunto estava muito interessante, Ô, não é Alexandre, verdade? Só eu e o André falando aqui, levando a coisa para frente. André, o Alexandre não espalha, mas eu entrei atrasado, eu cheguei de viagem hoje. Ah, então tá desculpado. Eu Tá. entrei Mas atrasada. valeu. Sim. Mas é muito difícil, viu, Tati? Olha, parabéns. A semana que vem, espero que você continue firme aí. É De vez difícil. em quando, o Alexandre é um pouco irreverente, viu, Cláudia? É parente também, sabe? Ah, é? Conhe- Todo mundo é Conhece de parente aí? todo mundo é parente, sabe? Então, já criou muito juízo, tá bem assim já, maduro, sabe? Sempre tive, sempre Mas tem umas tive. Eu não sou recaídas de vez parente, em não, quando. Cláudia. Não, eu não sou. Não, tudo bem. É o João, o Virgílio e o Alexandre, e o André e o Vitor, não é isso? E o É, É, João, E o e o João. João, e o João. É, muito bem. Excelente, viu, Tati? Muito bom mesmo. obrigada, Muito Virgílio. bom. Obrigada, Fica gente. aquela sensação de que tá tudo em aberto, sabe? Um monte de pontas aí para a gente poder estudar, A pesquisar. única coisa que eu acho que eu não consegui trazer melhor foi o primeiro título, que é da biologia mesmo. Ali eu estudei bastante, mas aquela parte da biologia foge muito do nosso dia a dia, mesmo que, mas tentei trazer, né? Foi, Agora, o demais eu foi quando debru- o Alexandre disse que a Hervena ficou quieta, né? Acho que ele sentiu também essa falta. Foi, né, Alexandre? Doutor daí, Ivene, mas os demais aí eu falei, nossa, é bem interessante. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo parte de um seminário aqui em Bauru, sobre questões das atualidades. E há 2 anos, eu estou aqui há 3, e há 2 anos eu fui convidada para falar sobre questões sexuais. Na verdade, minto, eu fui convidada para falar sobre homossexualidade e vidas passadas. Só que eu sentei para estudar, eu sou aquela que lê, estuda, lê, vai, daí pega. Ai, gente, tem uma que eu sou meio. Ó, daí eu cheguei para a coordenadora, falei: olha, Renata, eu vou falar uma coisa para você. Não cabe a gente falar só sobre homossexualidade. Nós temos que fazer, daí eu copiei isso da doutora Irvênia, questões. Porque, de fato, essa abordagem que ela explicou para escrever o livro Questões da espiritualidade dos animais, a questão sexual e a espiritualidade, gente, é muito ampla. É muito ampla. nossa, Você precisa imagina. desbloquear seu iPhone. E debruçando nesses livros, na verdade, gente, a grande maioria das abordagens que são trazidas para nós, estou falando das obras nossas aqui, reconhecidas, Divaldo, Chico, tá? Kardec, Revista Espírita e o Andrei Moreira, porque todos os livros do Andrei Moreira é pautados em Kardec e Chico. Gente, a grande maioria das abordagens são dos trans.
É dos trans. Então, assim, olha, mas então já tem 2 anos que eu estou trabalhando muito nessas obras. A gente está fazendo um circuito aqui pela região de Bauru, sabe? Porque a USE aqui, a Bauru, a USE de Bauru responde por várias cidades pequenininhas aqui, né? Então, tenho estudado muito, gente, muito, muito, muito esse tema, sabe? E, e assim, eu já peguei, depois de palestra, pessoas assim, é, chorando, pais chorando, ou mães chorando, ou filhos chorando sozinhos, coisas assim que realmente mexe muito com a gente, sabe? Ô, Mexe, Tati, mexe com nossas estruturas. e a doutrina ela é muito rica, ela é muito rica. Só que eu percebi que esses temas, né, quando eu li aí há 10, 15 anos atrás, eu percebi que eram temas que estavam assim, tipo na prateleira. Olha só, olha só, né? Com certeza chegou o momento de tirar essas obras da prateleira e entender bem a questão agora, né? É. Nossa, Eu estou vou lendo. presentear vocês, João, porque nós tivemos um padrinho aqui, que é um juiz, ele gostou muito do nosso seminário, porque não sou só eu, lógico, que falo, é um seminário, né? Então, são vários temas das atualidades. E esse juiz de Bauru, ele é espírita, ele assistiu o seminário na íntegra, né? Quando começou há 2 anos atrás, cada sábado era uma pessoa. E ele mandou, esse ano, ele nos presenteou com um livro, ele mandou publicar um livro nosso. Então, cada um escreveu a sua parte do estudo. Assim que ficar pronto, acredito que fica pronto agora em novembro, que nós vamos ter uma grande feira aqui em Bauru, né? E isso tudo vai ser revertido depois para a USE, né? Que ele é espírita, esse juiz, e daí você me manda o endereço aí Tá, do centro, o seu aí, que daí eu vou presentear vocês com lógico. esse Obrigado. livro, porque esse juiz mandou depois para correção, foi uma coisa muito bem feita, sabe? Mas Foi para você, correção, foi. você é uma das autoras, então. Eu sou. Então você vai precisar fazer uma dedicatória para gente aqui. Eu faço, mas daí eu faço em nome do centro, né? Tá, É, Tá? lógico. Eu vou fazer para o centro. dedicatória e depois ela tem que fazer aquele negócio dos direitos autorais lá, João. Ah, é, sessão de direitos autorais para a gente poder Não, divulgar. João, o que poderia era o seguinte, ela fazer uma das palestras fazendo uma apresentação do Sim, livro, lógico. né? Sim, com Como nós certeza. já fizemos várias vezes quando nós começamos a estudar um livro, existe a apresentação do livro, né? Então, seria bom, né, que Sim, você sim. O, apresentasse dessa forma, através de um trabalho, né? eu achei muito interessante o comentário que a doutora Ivênia fez sobre o pessoal na Europa, né? Os brasileiros na Europa que migraram daqui para lá sem ser espírita e eles, pelo acolhimento que eles receberam no centro Foi espírita lá, eles se tornaram espíritos. Eu achei isso fantástico, muito, muito, fantástico. muito Ô, interessante. João, um deles, ele mora em Londres. Ele ficou muito meu amigo, Gilson, ele chama. Ele era do Mato Grosso. Ele falou, eu sofri tanto bullying, tanta coisa, que ele falou, eu queria ir embora para algum lugar. Ele foi. Ele é casado com outro brasileiro também gay, e hoje ele é chefe de todo o serviço de limpeza de um grande museu lá em Londres, que na realidade são 2 prédios. É o mesmo museu, um e o dois, e ele me levou de barco para eu conheci um, depois pelo Thames ele me levou de barco até no outro. Uhum. A história dele é essa. Ele saiu do Mato Grosso e foi para um lugar, chegou lá e ele se tornou espírita. Muito bom. Foi Vamos, ótimo, foi maravilhoso o encontro com o Gilson. muito interessante. Vamos, então, Tati, obrigado pela apresentação, né? Aprendemos muito, né? Com o seu resumo e vamos fazer o encerramento, então? Ô, João, deixa eu só falar uma coisa para a Tati antes.
Ô, Tati, nesse livro aqui tem o caso de John e Joan. Eu vou traduzir e vou pôr no grupo. É assim, nasceram 2 meninos homens e, como eles estavam com alguns dias, fizeram a circuncisão, que eles eram judeus. Acontece que um deles teve uma infecção e necrose do pênis. Eles sabem o que eles fizeram? Fizeram uma cirurgia adaptando a genitália dele para feminino. Depois eu conto isso na década de 60. Olha, Tati, presta bem atenção. Década de 1960. Eu vou traduzir e vou pôr no grupo isso aqui para você. Você vê o que é preconceito. Gente, Vamos Vamos. encerrar se a então, senhora gente? tiver de material, Tá manda bom. para mim, porque sempre a gente precisa acrescentar algo, estudar mais e Pode mais. deixar, eu tenho um capítulo inteiro aqui disso aqui. João, Pode deixar. Fala. faltou a Sandra falar. A Sandra não falou. Sandra não se Ah, pronunciou, tá. não abriu a câmera, o microfone. Quer falar, Sandra? Pronto, tá aí a Sandra. Só aprendendo, só aprendendo. Obrigada. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. É um assunto bastante complexo, né? Bastante, mas Muito. enriquecedor. Sim, Quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu aprendo. com certeza. Isso mesmo, tá certa. Estamos nesse padrão. Vive na diferença. E daí, meu povo? Vamos lá? João, não estamos escutando você, João. Vai ver que o João já foi embora e nem falou tchau. Alô, doutor Ivênio. Agora sim. Doutor Ivênio, só pode fazer a prece? Posso? Espera aí. Vamos lá. Vamos agradecer a nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, a grande oportunidade que nós tivemos hoje de tanto ensinamento, de tantas reflexões, que ainda vão continuar no nosso espírito, né, por muito tempo. Essas reuniões, além do ensinamento, além do estudo, também promove o relacionamento fraterno, obedecendo à lei de sociedade, que permite o nosso progresso moral. Então, Jesus, agradecemos imensamente essa dupla oportunidade do estudo, do aprendizado e do convívio fraterno. E assim, agradecidos, nós vamos pedindo licença para encerrar nossa atividade de hoje, lembrando com saudades os pioneiros do Centro Espírita Luz e Caridade, lembrando todos aqueles com os quais nós convivemos durante tanto tempo, e nessas ocasiões sempre a saudade aumenta, com certeza. Então, muito felizes pelo aprendizado, pelo convívio, nós vamos encerrando a atividade de hoje, desejando que durante o sono do nosso corpo físico, nós possamos, em desdobramento, continuar o nosso aprendizado, o nosso encontro entre nós, encarnados e desencarnados, sempre com oportunidade de convívio e de aprendizado, até participando de alguma atividade meritória lá na medida da nossa possibilidade, né? Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe o nosso esforço e nos aguarde com as suas bênçãos até a nossa próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.